Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, neste dia, é o 28 de agosto de 2022. Estou aqui fazendo uma regravação de um vídeo que se perdeu, né? Para dar continuidade aí os nossos vídeos, né? Que tem uma certa sequência, né? Para nós entendermos aí as origens, né? Das heresias, das religiões que falam em nome de Jesus e as suas doutrinas que são contrárias à doutrina apostólica, né? A sã doutrina. Sã doutrina essa que veio lá da Jerusalém Celestial, conforme o próprio Senhor Jesus disse, né? O que ele ensinava não era dele, né? A doutrina não era dele. Era do Pai Celestial, né? O Deus Todo-Poderoso. Então nós paramos aqui, né? Que lá pelo ano 900, por aí assim, né? Começou a aparecer a necessidade e a pressão de uma reforma nos mosteiros, né? Que já tinha sido feita uma reforma neles lá atrás, né? Nos anos passados, né? E aqui o modelo do mosteiro solitário, né? Do babade solitário, do monge solitário, estava sendo criticado porque estava gerando, né? Riqueza para os monges e para os mosteiros, né? Estavam se tornando poderosos, né? Em termos de riqueza, em termos de bens, né? Estavam acumulando bens, né? E isso começou a gerar também a corrupção, né? Então, teve um mosteiro, né, na cidade de Cluny, né, na França, que resolveu então mudar, né, a forma, né, deles viverem. Ao invés de viver solitários, eles agora vão sair para as comunidades, né? Vão sair para as cidades, para os campos, para pregar o Evangelho, né? Então, no sistema anterior, né, os mosteiros eram independentes, né? Ninguém mandava neles. Quem mandava nos mosteiros eram os chefes dos mosteiros, né? Chefe da ordem, né? O sistema Cluny mudou isso aí, né? Mudou. Né? Colocou os mosteiros e os abades sob a ordem direta do Papa, né? E sob a direção do mosteiro de Cluny, né? Cluny, né? Então o mosteiro de Cluny passou a comandar os outros mosteiros, né? E os mosteiros que ele comandava, ele colocava sob a ordem direta do Papa, certo? Que é o que acontece com todas as ordens religiosas aí do catolicismo romano, né? Eles são todos subordinados diretamente ao Papa. Então os abades, né, vinculados ao Cluny, eles queriam a reforma do clero romano, né? Certo? Era uma pressão, né, em cima da reforma do clero romano, uma pressão interna. Eles eram contra a venda dos serviços, né? Os padres estavam vendendo o serviço, cobrando taxas, né? E fazem até hoje, né? Eles eram contra também o nepotismo, que é o quê? Você ficar colocando parentes nos cargos, né? Certo? O indivíduo colocava o irmão, o pai, a mãe, né? As irmãs, os irmãos, né? Sobrinho, ao invés de colocar aquele que preenchia, digamos,
as qualidades necessárias, né? Mas ele não tinha nada a ver com isso, não tinha compromisso com as qualidades necessárias, né, do Evangelho. Então eles praticavam então o nepotismo. E eles eram a favor do celibato, né? O mosteiro de Cluny era a favor do celibato. E o restante do clero era contra, né? O Papa já tinha decidido isso, né? Eles eram contra também o controle da igreja pelos reis, né? E pelos imperadores. Então, eles estavam sempre do lado do Papa, né? Então, essa reforma monástica, essa reforma dos mosteiros, né? Ela contribuiu também para aumentar o poder papal, né? Que foi defendido pelos abades, né? Certo? Aí no período de 800 a 1054, alguns papas e líderes da igreja, né, eles se destacaram da igreja romana, né, claro, se destacaram, né, e ajudaram a consolidar o fortalecimento do papado, certo? Alguns, né? Vamos citar todos, vamos citar os mais importantes aqui. Então, um exemplo aqui é o Papa Nicolau I, né? Do ano que ele reinou aí no catolicismo romano, do ano 858 até o ano 867. E ele foi o quê? Ele foi um desses líderes aí, né? Porque ele sustentou, né, a supremacia do Papa na igreja, certo? E também a supremacia do Papa sobre os governantes em matéria de moral e da religião. Ele lutou por isso, né? Brigou por isso, né? Para que o Papa tivesse a supremacia sobre todo o clero, sobre toda a igreja ocidental, oriental, né? E sobre os imperadores, sobre os reis, no que se referia à moral e à religião, né? Então ele se impôs aos bispos, né? Aos padres, ao clero em geral, certo? Se impôs à hierarquia católica e aos imperadores, né? Ele estava forte, né? Ele foi colocado como... Ele foi fortalecido no seu poder, né? Pelas coisas que estavam acontecendo. Então esse Nicolau, ele tentou fazer o quê? Tentou colocar sob a sua autoridade o patriarca lá de Constantinopla, né? O Papa lá de Constantinopla, digamos assim, né? Da Igreja Oriental. E também o Imperador do Oriente. Nós já vimos que eles eram totalmente unidos, né? A Igreja Oriental era totalmente submissa ao Imperador. Então o Papa Nicolau, se fortalecendo no seu poder no Ocidente, ele quis então, né, mandar também no Oriente, porque esse era o objetivo deles, né? O governo universal, certo? Então ele quis então colocar sob sua autoridade a igreja lá do Oriente e também o Império do Oriente. Ele fracassou, né, claro, mas ele tentou, né? E o outro líder foi o Papa Leão IX, né? Mas vamos ver aqui o que foi que ele fez. Ele assumiu o papado depois de muitos escândalos, né, que houve no papado. Entre os dois aí houve vários papas e muitos escândalos, né? E entre os papas Nicolau e o Leão citado aí, né, existiram mais de 40 papas, até que esse Leão IX assumiu no ano de 1046, né? Uma das medidas do Leão IX foi mudar o quê? A maneira de escolha do Papa, certo?
que era escolhido pela população romana, né, por eleição, e aí ele mudou, né, para o Papa ser escolhido pelo Colégio dos Cardeais. Isso foi em 1059. Vamos parar por aqui hoje, depois a gente continua aí. Paz seja com todos nós e amém.